Então, tipo assim, eu costumo falar, mano, Deus fez tudo certo na hora certa. E agora eu tô vivendo uma nova fase, um projeto também novo que, pô, eu nunca imaginei estar vivendo o que eu vivo com meu pai hoje naquela chácara e planejando tudo que a gente tá planejando. Então, eu aprendi a ter uma tranquilidade maior hoje. Mesmo com os picos de ansiedade que dá, que é natural do ser humano, né? Às vezes os projetos é muito grande, que eu falo para você, aos meus olhos é impossível, gera ansiedade, mas ao mesmo tempo gera, né? Passa e gera uma tranquilidade. Falei, irmão, calma. É Deus que tá no controle da parada, então vai dar certo. Se vir dele, vai dar certo. E aí, conforme o tempo, você vai identificando o que faz parte de Deus e o que é ansiedade sua de ter, tá ligado? Então Isso é você interessante. vai conseguindo separar. Você fala assim, não, isso aqui é brisa minha, isso aqui não tem nada a ver com o projeto aqui. Então eu consigo identificar. Isso é uma coisa mais lógica ou é algo que você sente? Cara, eu sinto, porque eu sou um cara muito compulsivo. Então, tipo, eu já fiz várias coisas assim na. Ah, vou fazer e faço e dá errado. Tá ligado? Ou eu me frustro e tal. Então, hoje em dia, eu consigo identificar por quê? Porque seria coisas que antigamente eu teria muito medo de fazer e não fazia, me bloqueava. Ou, tipo, era coisas que eu tinha medo mesmo, assim, de, tipo, não vou conseguir, já era, não vou fazer. Então, cara, é doido, mano, falar sobre isso, porque às vezes eu e minha esposa falam, mano, será que vai dar certo? Cara, é um bagulho muito grande, né? A gente não tem condições, às vezes, financeiras, ou às vezes coragem de fazer isso. Mas aí vem algo e vai só direcionando. E você só vai no fluir ali, sabe? E acontece, vai acontecendo. Então, tipo, hoje graças a Deus, eu tenho até mesmo procurar ajuda médica de psicólogo. Às vezes a pessoa fala, mãe, que nem eu me converti faz 3 anos, né? Então, no começo da conversão, assim, tipo, mano, é um monte de coisa que passa na sua cabeça. Você começa a você começa a se conhecer, se descobrir, coisa que faz mal e você achava que era normal. Pessoas, amizades, né? Tipo, às vezes até o fato de pedir perdão pra alguém, você começa, né? Deus começa a te dar uma visão assim dessas coisas. E aí eu passei por um turbilhão de coisas, né? No começo. E depois você vai começando a caminhar ali, né? Naquele universo ali de igreja, de conhecer pessoas, fora da igreja também. Eu falo, pra mim, a igreja é a ponta do iceberg de viver com Deus, né? De ter uma caminhada com Jesus Cristo. Porque ali é uma comunidade que você vai, você serve, você ajuda, você conhece pessoas e você vai embora. É 1 hora ali, às vezes, da sua semana. Então, fora da igreja que o bicho pega mesmo, que você tem as tentações de viver coisas que você vivia antes, que você fala, mano, isso aí não faz bem pra mim, então eu acho que a igreja em si é só a ponta do iceberg. Então eu costumo viver mesmo fora, de ter as minhas experiências fora da igreja, saca? Tanto que eu passei um tempo bom sem ir pra igreja, né? Depois da pandemia e tal. Agora eu tô voltando em uma igreja porque eu quero ter uma comunidade para levar minha filha, para minha filha crescer, conhecer pessoas novas. Faz sentido. Faz total. E aí, cara, até procurar ajuda médica veio através de oração, conversa com Deus, assim, porque às vezes, cara, Deus pode curar eu, se for da vontade dele, ele cura eu de todas as coisas, mas será que eu ia aprender? Alguma lição, né? Tá ligado? As coisas que você puxou do Então tem, passado. tem vezes as pessoas falam, mas você não se converteu, cadê o seu Deus pra te curar? Eu falo, mas talvez Deus não vai me curar disso porque eu tenho que aprender algo. Então, através de ir no médico, eu descobri todas as coisas da minha infância que me machucava. Às vezes eu tinha que liberar um perdão pra alguém. Então, tipo, isso me ajudou muito no relacionamento com meu pai, né? Também entender um pouco a história de vida do meu pai, o que ele passou na infância dele pra ele ser daquele jeito, saca? Tipo, então, buscar ajuda médica me deu essa visão. Então, por isso que eu falo, quando você entende os planos assim de Deus, você começa a entender tudo ao seu redor. Então, pô, eu preciso buscar ajuda médica para isso. Porque eu tenho certeza que através disso vai acontecer coisas que
que vai abrir minha mente, entendeu? Então, cara, eu nessas terapias que eu tive, eu tive a visão de muita coisa que eu não tinha, saca? Com a minha conversão, lógico, o primeiro impacto, assim, foi muito grande, foi mais comigo mesmo, de me descobrir, me reconhecer e falar, cara, eu preciso mudar muita coisa, melhorar muita coisa em mim, mudar mesmo, porque, tipo, que nem eu já falei em vários podcasts, que uma das coisas que eu achava muito normal na minha vida era ver pornografia, cara. Nossa, eu cresci dentro de um ambiente de bar, né? Meu pai sempre teve bar. E desde pequeno, cara, desde os meus 5, 6 anos, mano, bar é só besteira, né, mano? Então, tipo, eu vivi num universo, assim, meio caótico, assim. Então, eu lembro durante as terapias, olha que loucura, cara. Eu fiz um bagulho de hipnose lá e eu lembrei, busquei na minha mente um momento de infância, 5, 6 anos, que um cliente do bar do meu pai levou revistinha pornográfica, cara, pra mim ver mano, uma criança, e eu consumia aquilo, então aquilo tava enraizado na minha mente. E aí eu cresci vendo pornografia, mano, muita. E depois de casado e pá, e, mano, era normal pra mim chegar numa roda de amigos, ficar falando de mulher, e falando besteira, e, pô, olhava a mulher na rua, mano, só pensava merda. E aí, cara, quando eu me converti, foi a primeira coisa que, mano, tipo, veio como uma pedra, assim, tipo, caraca, mano, isso é muito errado. Sabe? Nem foi porque, tipo, a minha experiência com a religião, eu nunca fui pra igreja, nunca, tipo, frequentei igreja. Minha mãe era católica, mas não praticava muito. Então eu não fui pra uma igreja, fui doutrinado, tipo, alguém falou pra mim, não. Eu tive uma experiência durante o meu casamento ali, quase terminando e tal. E, mano, tinha começado a fumar muita maconha e porque tava com muita ansiedade, aí comecei a usar depois de velho. Eu costumo falar, depois de velho que eu comecei a fazer essas coisas. E aí tava num parafuso, assim, tava muito louco. E meu casamento tava indo pro espaço, né? Porque, puta, cara, eu tava num conflito ali comigo mesmo e tava afetando o casamento e a gente já tinha decidido meio terminar, né? E aí, depois de umas viagens lá, eu falei pra minha a gente só brigou durante as viagens, aí eu falei, mano, nós não tá mais rolando, vamos cada um pra um lado pra ser feliz, né? E na minha mente eu pensava que, pô, meus vídeos não andam mais, minhas coisas não andam mais por causa do meu casamento, porque antes eu era loucão, tipo, ia pras baladas, o bagulho rolava. É o meu casamento, tá ligado? Eu sempre buscava ocupar alguém, alguma coisa, né? E aí, depois disso, dessa briga, eu fui pro dentista, né? Minha esposa fez as malas pra ir embora nessa situação e eu fui pro dentista no carro, chorando e falando, Deus, e aí? É tudo ou nada, me ajuda aí, né? Se for isso mesmo, me ajuda aí, pô, porque eu não quero fazer isso, mas não tem mais jeito, né? Tava insuportável viver casado já. E minha esposa também orou lá, né? Minha esposa já foi da igreja católica. E ela orou também, ela falou, depois a gente conversando, né? E aí nesse dia eu cheguei do dentista, peguei ela em casa, que a gente tinha viajado um mês. Não tinha nada pra comer. Eu falei, vamos no mercado, né, pá? E aí eu dei no mercado e eu chamei ela pra ir no mercado. E aí eu fui conversando com ela, né? Tipo, ela não falava comigo direito, aquela mulher, você sabe como que é, né? Briga, ela não olha mais na cara. O homem que ainda fica trocando ideia. E ela não olhava na minha cara. E eu fui no mercado lá, X, aleatório, longe de casa. Passei por outros 5 mercados, mas eu fui naquele lá. E aí tive uma experiência muito louca lá, porque naquela noite mesmo naquele dia mesmo que a gente tinha pedido a Deus uma ajuda, eu na entrada no mercado trombei um amigo meu, mano, que eu não via há muito tempo, tipo uns 2 anos assim. E a gente jogava poker junto, já tinha ido pra umas baladas, eu sabia que ele era da noitada, curtia uns rolês assim e tal. E eu tava entrando no mercado, ele me viu, me chamou e tal. Ô, João, pá. E aí a gente se trombou, falei, nossa, quanto tempo, né, mano, pá. Aí eu falei, pô, tô com a mesinha de poker em casa, agora vamos colar lá fazer um cash e tal. E aí ele começou a falar comigo, mano, eu vi que ele era outra pessoa, ele não era aquele cara mais antigo, sabe? Que era outra pessoa, mano. Ele tinha um negócio diferente nele, assim, até a voz. E aí eu achei estranho já, né? Aí ele falou, não jogo mais, pá, faz um tempo que eu não jogo e tal.
começamos a conversar, mas em nenhum momento ele falou, assim, diretamente de Deus. Aí uma hora, mano, ele tava tão diferente que eu perguntei, mano, o que aconteceu com você? Você tá mó estranho, mano, diferente. Ele, não, mano, é que eu me converti, encontrei Jesus Cristo num momento difícil da minha vida. Aí ele começou a falar, tipo, tudo que eu tava vivendo, ele tinha passado também, tá ligado? A esposa dele com depressão, pá, conflito ali e tal. E aí, mano, na hora já me deu um baque, assim, um bagulho sinistro, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Tipo assim, eu fiquei meio em choque. Falei, cara, Deus existe mesmo, hein? Que eu pedi hoje e olha só o cara falando tudo que eu vivi, mano. Parece que depois de muito tempo eu conversando com meu amigo, ele viveu coisas no dia dele também, pra estar ali naquele momento. Ele falou, mano, você não tá ligado o que aconteceu durante meu dia. Eu sentia que ia acontecer algo, pá. E aí eu entrei no mercado e comecei a chorar, não parava de chorar. E minha mina também já meio assim, né? Só que ela é mais durona, então ela ficou meio fechadona ainda. E eu chorando. Aí eu falei, amor, fica aí fazendo compra que eu vou no carro que eu não tô aguentando. Só que ainda eu duvidei do meu amigo, né? Eu falei, cara, ele deve estar zoando, né? Porque ele era meio zoeiro. Eu falei, deve estar me zoando, porque ele, um cara todo tatuadão assim, a mina dele, mais um cara com um saco de gelo, carvão. Eu falei, mano, esse cara tá indo pro rolê e me zoou só, né? Aí eu eu fui pro carro, aí eu liguei pra um brother meu que é dono de uma casa de poker que eu e esse meu amigo frequentava muito. Eu falei, e aí, mano, e o Gustavo, tá indo jogar poker aí, tá? Fiz uma pesquisa, né? Aí ele falou assim, não, mano, faz 2 anos que ele não vem, ele tá indo pra igreja. Aí eu falei, puta, é verdade, mano. Aí liguei pra ele chorando, falei, mano, onde você tá? Aconteceu isso, isso e isso. Aí meio que ele falou, nossa, que louco, pá. Ele falou, senti que ia acontecer algo hoje e tal. E aí, mano, depois conversamos e tal. E aí, beleza. Não fui pra igreja nesse período que eu teve esse lance aí, né? Fiquei ali, né, tipo, pensando, mano, que loucura que tá acontecendo, né? E aí comecei a conversar com esse meu amigo, ele começou a explicar várias coisas. Porque eu não conhecia nada sobre Deus, nada. Nunca tinha lido a Bíblia, nunca sabia nada, né? Só sabia aquilo que é meio cultural ali, saca? Tipo, e aí falei, caramba, mano, é um universo totalmente diferente do que eu vivo, né? Nunca tive essa experiência. E aí fiquei ali ainda durante um tempo sem frequentar a igreja, comecei a ler a Bíblia, entender um pouco mais ali, pesquisar alguns vídeos, né? Aí fiz uma viagem pra Amazônia pescar durante esse processo, mas ali eu já tinha sido tocado, né? Eu já tinha mudado algo em mim. Então eu já tava sentindo que eu tava diferente. Isso foi muito louco, porque eu fui viajar e nessa viagem eu já enxergava as coisas diferentes. Era muito louco, mano. Era muito estranho. E aí a conversa da galera no barco também é meio pesada assim, tipo só besteira, os caras bebem muito. Aquilo me incomodava. Eu falava, mano, que coisa estranha, né? E aí, beleza, voltei dessa viagem, falei isso pra minha esposa, falei com meu amigo, ele falou, mano, é disso pra mais. Ele falou, se você mesmo, tipo, mergulhar nisso aí, né, mergulhar na palavra de Deus, tudo vai mudar. E aí beleza. Aí, nessa igreja que ele ia, tinha uns encontros, assim, numa chácara, que eles ficavam sexta, sábado e domingo, orando e falando de Deus e ministrando. Aí tinha várias ministrações. E ele falou, quer ir nesse rolê? Eu falei, mano, eu nunca fui nem na igreja, como eu vou num rolê desse? Eu não sei nem o que vai acontecer. Ele falou, mano, vai ver o que vai acontecer, né? Aí, mano, aconteceram muitas coisas durante esse período. A gente desistiu várias vezes de ir, e aí, não, vamos e não vamos. E aí aconteceram até umas coisas muito loucas, assim, que é da hora. Minha mina teve umas experiências legais também. E aí, de última hora, a gente falou, vamos acontecer, e é muito louco. Quando você decide, aí começa a dar tudo errado pra você não ir, tá ligado? É tipo uma batalha, é muito louco. Uhum. E aí fui nesse encontro aí, e lá, tipo, mano, aconteceu umas paradas legais, tive um contato muito grande com Deus, assim, e dali em diante eu saí e a minha vida já não era mais igual, cara. Aí eu renasci mesmo, lá eu me batizei e, puta, a partir dali, cara, eu comecei a ter tipo, várias etapas, assim, que eu digo que parecia um curso da Hotmart, vários módulos, tá ligado? Durante a minha vida, mano. Porque, tipo, eu ia me descobrindo. Então, tipo, esse lance do meu pai, eu tinha meio,
Não era raiva do meu pai, era meio um rancor da infância que eu tive, ele bebendo muito e pá, separação. Então, eu já liberei um perdão ali que me tirou um peso das costas. Aí eu fui pedindo perdão pra um monte de gente que eu achava que eu tinha que pedir perdão. Perdoei algumas pessoas, aquilo já me libertou. Eu falei, nossa, que loucura, né? A gente não enxerga isso durante a vida, né? A gente acha que ter ódio da pessoa só faz mal pra você mesmo, né? A pessoa às vezes nem sabe que você tem ódio dela, né? E aí eu fui acontecendo essas coisas, mano. Foi vários processos, né? E hoje faz 3 anos mais ou menos. E, cara, eu tive minha vida transformada, velho. Cara, é muito louco. Eu costumo falar assim, no início foi várias experiências assim, né? Fora da igreja, como eu falei. Na igreja eu ia mais pra adorar mesmo ali, pra ter uma comunhão, pra ajudar em alguma coisa. Mas fora da igreja, eu vivi coisas sobrenaturais. Tanto que, tipo, cara, eu perdi muito público, né? Com a minha conversão, perdi de cara, uns 30 mil inscritos, assim. E seguidor no Instagram. Porque tem muita gente que vê ainda, né? Com razão, talvez, às vezes, tipo... Tem muito charlatão nesse meio, né? Assim como tem em qualquer meio, né, mano? Mas quando fala de Deus, você espera a perfeição. Então, isso acontece muito quando você entra na igreja. Você espera que todo mundo seja perfeito e tal, mas são seres humanos, né? Como a gente falou, todo mundo tem erro e tudo mais. Então, as pessoas focam muito nos erros, muito nesse lance do charlatão, dos caras que só querem dinheiro, que existe, realmente existe. Mas também existe as comunidades, as igrejas que têm um trabalho sério, que ajuda, que tem um papel de representar mesmo o reino de Deus na Terra. Então eu foco nisso. Porque, cara, se você for focar no YouTube, tem um monte de porcaria. Na política é o que mais tem porcaria. Todo lugar vai ter. Na polícia tem. Todo lugar. Mas quando mexe com Deus e tal, as pessoas esperam que... você se converteu, você é perfeito. Não, mano. Eu tô num processo de aprender e viver. E caminhar com Cristo é isso, mano. Quando você acha que você evoluiu numa parada, aí ele te revela outra. Que você precisa mudar. Aí você evoluiu lá. Você fala, nossa, agora eu tô... Isso aqui já era. Aí tem outra. E é assim até os últimos dias da sua vida. Eu converso com pastores que vivem há 20 anos na caminhada e falam, mano, é assim. E não vai mudar. Até o dia que Jesus voltar ou se você morrer. É doido, mano. É a jornada do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento. Não tem fim, cara. Não tem fim, velho. Não tem fim. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.